O primeiro beijo, a sensação de finalmente morar sozinho, o primeiro dia no seu primeiro emprego. Certas circunstâncias preenchem o indivíduo. Você em si, de sentimentos, experiências, razão. A sua cabeça pensa em múltiplas coisas. Processa momentos e se agita com aquela intensidade de saber que vive algo único, algo que se lembrará para o resto da vida. Uma circunstância que te faz se sentir vivo. Momentos únicos e mágicos assim te faz esquecer de qualquer problema que já teve. Ou porque está ansioso demais, ou porque está mais feliz do que nunca. É aquela hora em que a vida te mostra que vale a pena viver, seja por bem ou por mal. No entanto, também, claro, existem as perdas, os fracassos, as desilusões, que te fazem se sentir vivo, mas agora de uma forma diferente. Porque tiram de ti todos os seus planos, vontades, significados, e te deixa cercado de vazio. Uma dor que se intensifica, mas não fala nada. Uma dor muda que te prende no chão. Porque em sua visão, não vale mais a pena dar um passo. É o espectro do niilismo se formando. O ato de enxergar que muito do que você acreditava, muito do que pensava ser verdade, na verdade não funcionava dessa forma. O momento em que você nota que o chão em que se mantinha ruiu totalmente. E agora você cai em um limbo, vendo todos os sentidos da sua vida se dissolverem bem na sua frente. Tenho certeza que já teve essa sensação em alguma época da sua vida e que talvez não processou direito até hoje. Ou, infelizmente, vive exatamente isso agora, da forma mais intensa e dolorosa possível. Mas não se preocupe. Você interpreta esse sofrimento como uma queda sem fim, eu entendo. Mas te mostrarei agora que nesse vazio, na verdade se encontra a oportunidade de você finalmente atingir o seu máximo de potencial. Até porque o seu eu mais intenso, a sua versão superior, começa justamente na ausência de tudo. Deus está morto, como Nietzsche enxergava o niilismo. A maioria das pessoas interpretam bem errado essa frase de Nietzsche. Pensam que é uma mera frase ateísta, uma declaração de Nietzsche dizendo que, ei, não acredita em religião. Mas quem interpreta dessa forma, vê de um jeito muito superficial. O que Nietzsche realmente quis dizer, quando fez essa declaração, é que os valores tradicionais, sejam eles religiosos, culturais e morais, a cada dia que passam caem em um profundo declínio. Os dogmas de antes, as verdades que costumavam ser absolutas, se demonstraram fracas nos dias atuais, cheias de furo ou de sentidos que buscam mais o controle do que a consciência, mais a manipulação do que a verdade. Logo, essas verdades já prontas, que por séculos as pessoas acreditaram sem questionar, perderam força. Não fazem mais sentido no estilo de vida que vivemos hoje, e com base no que também sabemos sobre o mundo, a história e as nossas experiências. Quer um exemplo? Antes era amplamente pregado que trabalhar duro e seguir as regras certinho te traria felicidade e reconhecimento. Mas, hoje em dia você trabalha, se esforça mais, faz tudo certinho, seguindo o caminho que supostamente deveria, mas não é reconhecido, é passado para trás por muitos e pior, não ganha o que merecia em boa parte dos casos. E o que ganha, uma parte ainda vai para o bolso de políticos que não estão nem aí para o seu bem-estar. Ou seja, em momentos assim, as promessas e valores de antes se quebraram e o indivíduo moderno
Percebeu que as coisas não eram bem como contaram para ele enquanto crescia e se preparava para a vida adulta. E essa circunstância causa essa sensação nihilista de que nada faz sentido. De que aquilo que ele considerava uma verdade absoluta, uma certeza, no fim não vale nem um pouco a pena. Então, quando Nietzsche pronuncia Deus está morto, ele não quer provar a existência ou não de Deus. Ele quer afirmar que o que antes era o absoluto, agora se perde diante dos falsos valores e péssimas atitudes da nossa civilização. E o que a maioria faz diante desse fato? Se tornam fracas, acomodadas, pessoas viciadas no conforto só para não pensarem na realidade. Elas preferem a ilusão em vez de encararem esse vazio que, com esforço, fingem também que não existe. Entende por que as redes sociais se tornou uma febre? É um remédio, uma escapatória para a maioria não pensar que as suas vidas e aquilo que acreditam não faz sentido algum. Portanto, no meio dessa bagunça, ou as pessoas se confortam e se iludem ainda mais, definindo uma mentalidade fraca, com medo da realidade, ou se desesperam com essa sensação de nada fazer sentido, até que em algum ponto jogam tudo para o alto e buscam a libertinagem e o exagero. Se entregam às vontades, porque em suas cabeças, se nada faz sentido, então tanto faz. A maioria das pessoas são fracas hoje por conta disso. No fundo, elas sabem que boa parte das coisas perdeu o significado, mas ou enchem as suas cabeças de conforto para fingir que está tudo bem, ou pisam fundo no acelerador, não dando mais importância para nada e chamando elas mesmas de disruptivas. Mas, claro que existe todo um caminho racional para contornar essas fraquezas. O caminho mais difícil de se seguir no niilismo, que somente sábios e pessoas de real personalidade trilham. Veja bem, Nietzsche explica que o niilismo é desesperador de início para qualquer um, mas no final das contas não precisa ter medo ou entrar nesse estado de melancolia, porque quando você entende que as suas verdades e significados se quebraram diante do ato de finalmente enxergar como as coisas funcionam no mundo de hoje, você tem a opção de estabelecer novos valores que se encaixam na sua situação e que, de fato, irão te complementar e torná-lo ainda mais forte. É um momento de transição, entende? Você não precisa se rebelar ou cair em lamentações. Apenas entender que o que antes eram certezas, no final das contas eram fraquezas. E agora compreender esse vazio que te cerca, para que enxergue além da escuridão. E conforme você atribuir novos valores e sentido para a tua existência, o que será sim difícil, mas possível, você se conectará com a ideia do além do homem, comentada por Nietzsche. O ato de se purificar e atingir a sua versão superior. Mas, agora saindo de termos filosóficos, como fazer isso na prática? Como, no meio de um momento tão sem sentido para ti, você pode definir novos valores e alcançar essa versão superior? Bom, a primeira coisa é: você não tentaria encher de água um copo que está quebrado, certo? A água só iria se espalhar pela superfície ao redor, e o copo, com a força em que a água se despejaria, talvez se quebraria ainda mais. Quando você está cercado de vazio, você não deve tentar preencher esse vazio em si. Você recolhe do vazio informações e valores que irão te preencher, que formarão você, um ser perdido em um indivíduo. Pegando novamente o exemplo do trabalho, você percebeu que trabalhar duro não é bem a resposta? Que tentar ser certinho demais, no fim só te torna um alvo?
Então o que fazer no meio desse caminho que aparentemente é sem sentido e errado? Bom, quais são as qualidades que pode exercer que as pessoas ao seu redor não possuem? Como você pode ser mais inteligente do que elas? Alguém competente? Porque trabalhar mais não é a resposta, mas trabalhar com diligência, de forma astuta, existe um novo sentido em si. Percebe? Tem um novo caminho nessa questão. O mesmo com ser certinho e seguir as regras. As regras não terem sentido algum, significa que você deve agir errado? Não. Na verdade, significa que você deve encontrar autocontrole, definindo novas regras para si mesmo, regras que te coloquem à frente dos demais, tornando-se mais disciplinado, efetivo e influenciando o ambiente ao seu redor com ações excelentes. Ou seja, você percebeu que as regras que seguia não funcionavam ou não recompensavam da maneira como deveriam. Beleza? Mas em vez de não dar mais a mínima e agir de qualquer jeito, você compreende que pode estabelecer regras únicas, individuais, encontrando um motivo real para a disciplina. Percebe? Então você observa o vazio, aquilo que não faz mais sentido, e recolhe dele as inspirações para se tornar melhor. É esse o sentido racional do niilismo. Entender que sim, muito do que antes acreditava não faz mais sentido, beleza? Mas em vez de ser fraco e tornar a sua vida sem sentido também, você encontra significado no que está quebrado. Por que a dor precisa ser ruim? Outro ponto do niilismo, que faz muito sentido e poucos enxergam, é que a maioria trata a dor como algo horrível. Sentem medo de sofrerem e se frustram imensamente quando algo dá errado e elas se sentem péssimas em si. Mas, vamos voltar um pouco para algumas aulas de biologia. Quando o nosso corpo sente dor, não é aleatório, é uma forma de nos avisar que algo está errado, certo? Um simples pelo encravado é um pelo que cresceu errado e que, portanto, não deveria estar onde está. O que causa a dor? A inflamação. Percebe? Um aviso do corpo de que devemos retirar esse fragmento errado. Uma dor mais profunda agora, em nossa barriga, logo depois que comemos algo no mínimo duvidoso. Talvez uma dor que só nos avise de que o que estamos comendo não faz bem para o organismo. É outro sinal. Sendo assim, a dor, em termos biológicos, é uma mensagem do corpo. Ponto. É uma forma do nosso organismo se comunicar conosco. Então, essas dores do seu cotidiano, esse sofrimento agora existencial que vivemos, não é apenas nosso subconsciente tentando nos avisar sobre algo? Essas brigas dolorosas e frustrantes que tem com alguém, por exemplo, onde você depois fica com uma sensação horrível, não conseguindo se concentrar em nada mais e só querendo dormir. Não é o seu subconsciente dizendo: tá vendo? Olha o quanto essa pessoa te faz mal e você ainda a atura por medo de ficar sozinho. Aliás, falando em ficar sozinho, quando você está só e sente solidão, uma dor invisível e profunda, não é a vida te dizendo: ei, talvez você esteja ignorando tanto a si mesmo que agora não consegue encontrar a sua essência e companhia própria, e por isso sofre. Afinal, a solidão não é algo normal. Você tem a si mesmo. Não era para sentir solidão e nem carência. Logo, compreende que as suas dores existenciais, que você sente tanto pavor a ponto de, em muitos casos, buscar uma distração para não sentir, na verdade, é apenas um aviso para ti. E quanto mais você foge disso, mais mantém esses problemas em sua vida, estragando o teu potencial. A dor nunca é ruim, é um aviso. Vê se coloca isso na sua cabeça. Porque as dores só se tornam terríveis e incômodas
quando a pessoa não consegue traduzir essa dor para buscar a solução certa. Quem sente constantemente solidão, por exemplo, se a pessoa interpretar isso como um sinal para namorar ou ter mais amigos, ela continuará sentindo a solidão ao redor das pessoas, porque essa dor solitária não é um sinal de que se afastou das pessoas, mas sim de que você se perdeu de si mesmo. Sabendo disso, se souber interpretar a dor, em vez de se lamentar toda hora, você sempre encontrará a razão para a dor existir, o que irá solucionar e facilitará a sua vida. A dor é isso. Não é para te traumatizar ou te quebrar. É para que você justamente se reconstrua. Mais uma vez, encontrar sentido onde supostamente não tem. Desejos e desapego. Quando certas coisas perdem o sentido, você até pode no início perder o ânimo ou a vontade de fazer algo bom. Porém, você também perde vontades no geral que a longo prazo será ótimo para você como indivíduo. Você desanima de comprar algo, ou de ir em busca de certo prazer, ou de correr atrás da felicidade que na direção que seguiria dificilmente encontraria. O que quero dizer é que, quando essa quebra de expectativas ocorre, quando você acorda um pouco para a vida e percebe as desilusões que te cercavam, você reseta. E não só pode agora definir novos valores para si mesmo, como também novos direcionamentos. Você pode compreender que muito do que antes considerava necessário eram elementos ruins para ti. Relacionamentos, por exemplo. Você termina com a pessoa, sofre essa desilusão, às vezes sofre uma decepção. Mas se você se recompor de maneira racional e pensar bem em tudo o que aconteceu, notará em muitos casos que aquele amor, aquela relação, era mais mentira do que verdade, tirava mais de ti do que complementava. Por isso foi usado, traído, desconsiderado, porque era um objeto, um iludido que caiu em mentiras facilmente. E quando entende isso, não quer dizer que nunca mais se aproximará sentimentalmente de outra pessoa. Irá ocorrer ainda, mas agora de um jeito mais maduro, onde você compreenderá os limites e saberá evitar os erros de antes. Entende? O apego, os desejos, conforme se quebra por isso, você pode permanecer quebrado ou compreender o que te faz mal para nunca mais correr atrás. Aliás, não existe nada mais tolo do que a pessoa que sofre emocionalmente pelas mesmas coisas e sempre, nunca compreendendo que ela é imatura e por isso sofre. Então, na medida que sofre desilusões, na medida em que percebe que muito do que antes significava muito, na verdade não significava nada, você aos poucos segue o teu rumo de um jeito bem melhor, amadurecendo e se desapegando, se livrando de desejos ou vontades que seria pura ingenuidade sua correr atrás, coisas que achava que precisava tanto, mas que na verdade eram inúteis ou mentiras. Enfim, muitos acreditam que o niilismo é se afundar em um grande tanto faz, mas esse seria apenas uma interpretação preguiçosa de pessoas que querem arranjar alguma desculpa para não darem a mínima para nada e se desleixarem por completo. Ser nihilista é um processo que não dura para sempre, onde a pessoa questiona os seus antigos valores e faz uma reinvenção de si mesma, utilizando dessa vez a sua essência verdadeira, e não as verdades prontas que entregaram para ela acreditar durante a sua infância. É se reinventar, dessa vez seguindo a direção certa. É encontrar o significado no lugar que aparentemente não existe sentido, no caso, o vazio. E há algo muito belo nesse processo, porque não são todas as pessoas que conseguem passar por isso, mas quem passa atinge um alto grau de autoconhecimento e autocontrole. Bom, vazio, dor, desejos, perceberá que muito disso não está contra você,
É apenas você que antes não enxergava a verdade por trás desses elementos da vida, e que agora, espero, depois de escutar tudo isso, passe a enxergar com clareza. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.